redescobrir o Brasil. Essa era a mais bela intenção de Heitor Villa-Lobos quando retornou ao país depois de uma longa e proveitosa temporada na Europa. O maestro-compositor encontrou por aqui uma nação de política vulcânica e uma corrente literária que desejava também redescobrir o Brasil. Aquele 1930 foi o ano de eleições presidenciais, do florescer da inteligência brasileira e também foi o ano em que Heitor Villa-Lobos começou a compor a primeira de suas famosas baquianas. Villa-Lobos tinha na mente um projeto de ensinar o Brasil a cantar. O mesmo Brasil que já cantava a música que descia dos morros cariocas e que também descobria uma sonoridade especial nos estádios de futebol. Verdadeiras multidões se juntavam em São Januário, no Rio de Janeiro, ou no Parque Antártica, em São Paulo. As torcidas cada vez maiores tornavam o futebol um esporte realmente popular. E assim como a Aliança Liberal de Getúlio Vargas, os temas nacionalistas redescobertos pela literatura e pela música de Villa-Lobos, o futebol começava também a desenhar a nova face do Brasil. Tudo isso aconteceu em 1930, ano da primeira Copa do Mundo de futebol. Desde 1905, alguns dirigentes da recém-criada FIFA pensavam na realização de um campeonato mundial de seleções. Mas a ideia de unir os povos através do futebol demorou a vingar. Ela quase morreu quando a bola deixou de rolar na Europa durante os 4 anos que durou a Primeira Grande Guerra. Quando um francês chamado Jules Rimet foi eleito presidente da FIFA, a ideia de uma Copa do Mundo voltou a germinar e seu primeiro fruto nasceu no Congresso da entidade em Barcelona em 1930. O encontro das melhores seleções do mundo estava marcado para o Uruguai, que comemorava naquele ano o centenário de sua independência. O Brasil inteiro aguardava com ansiedade a Copa do Mundo e logo a Confederação Brasileira de Desportos começou a formar uma seleção nacional. Mas uma briga entre paulistas e cariocas estragou a participação brasileira no primeiro campeonato mundial. A CBD, com sede no Rio de Janeiro, não quis admitir um integrante da Associação Paulista de Esportes Atléticos na comissão técnica da seleção. Foi o bastante para que a APIA não cedesse nenhum jogador paulista. O único foi Araquém Patusca, que estava brigado com o Santos. Naquela época, eu estava no Santos Futebol Clube e havia fundado o São Paulo. Mas eu não podia jogar no São Paulo em 30, porque eu ainda tinha uma inscrição no começo do ano pelo Santos Futebol Clube. Aconteceu que, naquela altura, havia a possibilidade de ser concedido o passe. O quadro carioca podia pedir um passe para o paulista, ou para os baianos, ou para os sulinos, como a mesma coisa podia acontecer. Então o Flamengo do Rio pediu o meu passe para o Santos, e o Santos foi obrigado a colocar o passe nas mãos da Confederação Brasileira de Desportos. E o meu futebol agradava muito os cariocas. Então eu fui o único paulista que fui convocado para esta seleção. A seleção brasileira, quase que exclusivamente carioca na verdade, seguiu viagem para Montevidéu debaixo de um clima de amadorismo e bagunça. Assim foi que nós daqui partimos para lá. Aliás, eu viajei um dia antes da delegação num outro vapor e eles viajaram num vaporzinho. Então 3 dias de viagem, ficamos num hotel modesto, mesmo porque celebrava-se naquela altura em Montevidéu o centenário do Uruguai. E havia uma afluência enorme de gente, porque houve festas, houve a Copa do Mundo e havia uma porção de coisas, atrações. O Brasil era um dos 13 países que foram disputar a primeira Copa do Mundo. 4 eram da Europa e 9 das Américas. A estreia do despreparado Brasil foi no dia 14 de julho, diante da Iugoslávia, no estádio Parque Central, com um público de 5.000 pessoas. Joel, Brilhante e Itália, Hermógenes, Fausto e Fernando, Poli, Nilo, Araquém, Preguinho e Teófilo. Estes foram os jogadores que enfrentaram o frio uruguaio e se inibiram diante dos iugoslavos. A seleção da Iugoslávia, que terminaria o campeonato em 4º lugar, venceu o jogo por 2-1.
Da derrota, salvaram-se poucos jogadores. Um deles, o centro-médio Fausto, que ganhou o apelido de Maravilha Negra. Outro, o meia Preguinho, autor do primeiro gol brasileiro numa Copa do Mundo. O jogador que era uma espécie de guia, um estímulo para a gente, indiscutivelmente era o Fausto, que apesar do Brasil jogar 2 pelejas e ser eliminado, Fausto foi cognominado em Montevidéu El Mago, o melhor jogador da Copa do Mundo de 1930. Para o segundo jogo, o técnico Píndaro de Carvalho, que também era o médico da seleção, mudou o time. Diante da Bolívia, entrou no gramado do estádio Parque Central uma equipe formada por Veloso, Zé Luiz e Itália, Hermógenes, Fausto e Fernando, Benedito, Russinho, Carvalho Leite, Preguinho e Moderato. Com 2 gols de Preguinho e 2 de Moderato, o Brasil venceu por 4-0 e deu adeus ao Uruguai. A Iugoslávia, que também havia derrotado a Bolívia, ficou com a vaga e continuou na Copa. Na volta para o Brasil, aquela seleção carioca recebeu apenas a gozação dos paulistas. Em 1930, os uruguaios provaram que tinham mesmo o melhor futebol do mundo. Eles, que já haviam vencido os Jogos Olímpicos em 24 e em 28, confirmaram a mística da Celeste. No jogo final da Copa, o Uruguai derrotou a Argentina por 4-2 e se tornou o primeiro campeão mundial de futebol.